A graça e a paz, meu irmão e minha irmã. Nós estamos aqui em mais uma quarta-feira, em um culto de estudo bíblico e oração perseverante. E o meu desejo é que juntos possamos crescer no conhecimento da palavra e também no fortalecimento da nossa fé, através da prática da oração. O texto base da nossa reflexão dessa noite encontra-se na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, dos versos 16 e 17. E a palavra do Senhor nos diz assim: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. O tema central dos 40 dias de jejum e oração, que boa parte da igreja tem participado, é a segunda parte do versículo de 1 Pedro 5,7. O versículo inteiro ele diz o seguinte: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Eu creio que o ano de 2020, por inúmeros motivos, ele vai ficar marcado nos nossos corações, mas nós podemos sair dele de uma maneira diferente, porque até no meio do deserto, até no meio das aflições, das tribulações e das lágrimas, Deus pode e tem feito o forjar das nossas vidas. E nessa quarta-feira, nós iniciamos um novo subtema que trata do poder da palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela tem o poder de ensinar e guiar a todos que dela se alimentam. Por isso, é muito importante ler a Bíblia e procurar conhecê-la melhor. Quando nós estudamos a Bíblia, nós conhecemos a vontade revelada de Deus para as nossas vidas. Eu perdi meu pai quando criança, com 9 anos de idade. De lá para cá, minhas irmãs e eu adquirimos o hábito de estudar a Bíblia e lê-la como a nossa única regra de fé e prática, assim como ela deve ser vista. Minha irmã mais velha, Andréia, ela sempre que podia lia a Bíblia antes de dormirmos. E cada leitura, por mais ingênua que pudesse parecer para a nossa idade, ainda hoje fortalece o meu caráter e facilita a minha maneira de pensar. Nós vivemos em um mundo onde, de um lado, a grande mídia ela tenta nos impor os seus valores e, de outro, tenta ridicularizar tudo que é sagrado, justo, ético e verdadeiro, incluindo a Bíblia. E a palavra de Deus nos permite conhecer a verdade e nos possibilita identificar as mentiras que chegam até nós a fim de evitá-las e combatê-las. Eu dividi o presente estudo em 3 partes. A primeira parte trata sobre o ensino por trás das palavras. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. A língua portuguesa é rica, cheia de expressões que cativam, e se bem trabalhada, ela enriquece uma conversa, um estudo bíblico, um sermão. Isso tanto na forma verbal quanto na forma escrita. E há algumas expressões que podem assustar, mas que não são tão novas. São válidas. John Stott, em seu livro Ouça o Espírito, Ouça o Mundo, ele fala sobre o cristianismo contemporâneo. Mas não se assuste, não se trata de uma nova versão do cristianismo que foi inventada antes. Trata-se de um cristianismo bíblico, ortodoxo, histórico e original, sensivelmente relacionado com o mundo moderno ou na nossa realidade pós-moderna, mas que não negocia os valores do reino de Deus, muito menos a sua essência. O cristianismo, ele tem uma razão muito forte para afirmar a sua historicidade, porque, diferentemente do que acontece com as outras religiões, o cristianismo ele se baseia em uma pessoa histórica, Jesus de Nazaré, mas também em certos eventos históricos que o envolveram, especialmente seu nascimento, sua morte e ressurreição. O Antigo Testamento ele apresenta Yahvé, ou Javé como alguns preferem, não só como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, mas também como Deus que fez uma aliança com Abraão e a renovou em Isaac e tornou a renovar em Jacó. Não apenas como Deus de Moisés, mas como o Redentor responsável pelo Êxodo, que continuou a renovar a aliança ainda uma vez mais no Monte Sinai. Assim nós, como cristãos, estamos presos
tanto de coração quanto de alma, a esses eventos históricos e decisivos do passado. E a libertação do povo hebreu no Egito, ela passa a ser a nossa própria libertação. As Escrituras nos exortam constantemente que recordemos do agir de Deus com gratidão. Na verdade, Deus deliberadamente, ele tomou os devidos cuidados para que o seu povo se lembrasse com regularidade dos seus atos salvíficos. Assim como a Páscoa está para o Êxodo como o festival anual de celebração da salvação, assim a ceia do Senhor está para a morte expiatória de Cristo, capacitando-nos a trazê-la regularmente à mente e a regozijar-nos em seus grandes benefícios. É a prática que mensalmente nós temos repetido em obediência à palavra do Senhor, e isso tem fortalecido a nossa fé, mesmo nessa época de pandemia. E na palavra de Deus, os dois sacramentos deixados por Jesus, a saber, o batismo e a ceia do Senhor, se fazem presentes e fortalecem a nossa fé de forma pedagógica, prática e atual. O segundo aspecto desse estudo nos adverte que não podemos negociar a palavra. 2 Timóteo nos diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Quantas vezes, para chamar um amigo para a igreja, na mais boa intenção, nós negociamos os valores do reino? Mas se os valores são do reino, só Cristo poderia fazê-lo, mas ele não faz. A palavra de Deus, ela se renova a cada manhã, mas a sua essência não muda. Veja o que Pedro nos diz: pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva, cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. 1 Pedro 1, verso 24 e 25. As origens históricas do cristianismo são uma grande bênção e nos oferece um alicerce sólido. A nossa fé não se baseia em lendas, contos de fadas ou mesmo em mitos, mas sim em fatos reais. Estes, no entanto, também se constituem um problema, uma vez que já foram há tanto tempo atrás que eles ocorreram. A enorme lacuna entre o ontem e o hoje, entre o passado e o presente, o histórico e o contemporâneo, é algo um tanto embaraçoso. O problema está quando, na tentativa de deixar a palavra de Deus mais compreendida, alguns agem no erro, ou seja, atualizam tanto a sua palavra que mudam o seu sentido e a deturpam a sua essência. Isso é, no mínimo, perigoso. Quem conheceu a Bíblia na linguagem de hoje sabe que inúmeros erros estavam presentes naquela tradução. E houve a necessidade da nova tradução na linguagem de hoje para que os erros daquela primeira tradução fossem corrigidos. A geração mais jovem, principalmente aqueles que não tiveram o privilégio de frequentar a escola bíblica dominical, e eu repito, privilégio, desde a sua infância, nos diz que não tem interesse nenhum em história. Por isso, alguns, ao conhecer as histórias bíblicas, se não se ativerem a sua essência, não demonstrarão tanto interesse. O mundo mudou tão drasticamente desde os dias de Jesus e continua mudando com uma rapidez ainda mais assustadora. Algumas pessoas rejeitam o Evangelho, não necessariamente por considerá-lo falso, mas porque não conseguem aplicá-los em suas vidas, ao menos da maneira correta. A grande maioria, entretanto, rejeitam a palavra de Deus justamente porque ela os põe na parede, apresenta seus pecados e os expõe. Vivemos em uma cultura onde os indivíduos se expõem ao máximo nas redes sociais, mas se recusam em abrir seus corações perante Deus, o Senhor. Será que a igreja tem feito as perguntas certas e respondido aquelas que lhes chegam? O terceiro aspecto nos revela que somos preparados por Deus para a ação. 2 Timóteo nos diz: para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Nós devemos reafirmar a convicção cristã de que Deus continua a falar através daquilo que Ele já falou. Sua palavra não é um fóssil pré-histórico a ser exibido numa redoma de vidro, mas sim uma mensagem viva para o mundo de hoje, que causa transformação, renovação, cura e dinamismo em nossas vidas. Mesmo levando em conta os detalhes históricos da Bíblia e a complexidade do mundo pós-moderno, ainda assim
existe uma correspondência fundamental entre eles. E a palavra de Deus, ela continua sendo uma lâmpada para os nossos pés e uma luz para os nossos caminhos, como nos ensina o Salmo 119 e 105. Ao mesmo tempo, nosso dilema permanece. O evangelho pode ser modernizado? Será permitido esperar que a igreja aplique a fé histórica ao cenário contemporâneo? A palavra ao mundo, sem trair a primeira nem alienar o segundo? Será que o cristianismo pode conservar autêntica a sua identidade e ao mesmo tempo demonstrar sua relevância, ou é preciso sacrificar um deles em detrimento do outro? Em 1937, o acadêmico de Harvard, Henry Cadbury, publicou o seu livro O Perigo de Modernizar Jesus, alertando que nessa tentativa o resultado levava ao engano de falsificá-lo, e em especial perder de vista sua característica judaica típica do primeiro século. Tal como os soldados que zombavam de Jesus rasgaram suas vestes e lhe puseram uma manta escarlate, e então, após escarnecer dele, tiraram-lhe o manto de púrpura e lhe puseram suas próprias roupas, assim também nós colocamos em Jesus a nossa própria roupagem e os revestimos de nossos próprios pensamentos. O teólogo alemão Dietrich Bonhoeffer, que fazia parte da resistência alemã antinazista, em 1944, quando esteve preso, escreveu para um amigo o seguinte: "O que me preocupa incessantemente é a questão de quem é Cristo de fato para nós hoje." Esta é sem dúvida uma pergunta inquietante. Todavia, ao respondê-la, a tendência da igreja tem sido, em cada geração, desenvolver imagens de Cristo que se desviam do retrato pintado pelos autores do Novo Testamento. Helmut Tillich foi muito sincero quando escreveu o seguinte: sempre, de novo, a figura de Jesus tem sido terrivelmente amputada, a fim de adaptar-se ao gosto de cada geração. Eu quero citar algumas tentativas de modernizar Jesus. O exemplo mais dramático é a obra do versátil gênio Thomas Jefferson, presidente dos Estados Unidos nos anos de 1801 a 1809. Rejeitando o sobrenatural por considerado incompatível com a razão, ele escreveu 2 vezes sua própria edição dos Evangelhos, chamando a primeira de A Filosofia de Jesus de Nazaré, ele escreveu em 1804, e a segunda, A Vida e a Moralidade de Jesus de Nazaré, escreveu em 1820. Em ambos os livros, todos os milagres e mistérios foram sistematicamente eliminados. Um tanto perigoso. Fidel Castro, de Cuba, já falecido, muitas vezes se referiu a Jesus como um grande revolucionário, e muitos têm tentado retratá-lo como um guerrilheiro urbano. Desde o início da era cristã, há ao menos 14 diferentes retratos de Jesus. E isso ilustra a tendência de moldar um Cristo que tenha um apelo moderno a satisfazer as necessidades do ser humano ou de seu imenso ego. Isso começou já na era apostólica, quando Paulo teve de advertir o povo quanto aos falsos ensinadores que andavam pregando outro Jesus, que não temos, ou seja, os apóstolos pregado. Lá em 2 Coríntios 11, verso 4 diz isso. O desafio que temos diante de nós é o de apresentar Jesus à nossa geração de tal forma que ele seja ao mesmo tempo histórico e contemporâneo, autêntico e atrativo, novo no sentido de recente, mas não novo no sentido de ser uma novidade. Nós já estamos caminhando para a conclusão desse estudo. O Evangelho ele contém certos aspectos tão estranhos ao pensamento moderno que ele sempre há de parecer loucura para os intelectuais. A cruz sempre há de constituir-se em uma agressão à justiça própria do homem, bem como um desafio à sua autoindulgência. De fato, a igreja fala ao mundo com mais autenticidade, não quando ela faz adaptações vergonhosas motivadas por covardia, mas sim quando se nega a fazê-las. Não quando ela se torna totalmente indistinta do mundo, mas quando a sua luz distintiva brilha ainda mais em meio ao caos. Sejamos fiéis à palavra de Deus e, caso necessário, soframos por isso. Como cristãos, temos que aplicar a palavra, mas não manipulá-la.
Nosso chamado é para sermos fiéis e relevantes e não simplesmente tendenciosos. Como nós podemos relacionar a palavra com o mundo, compreendendo o mundo à luz da palavra e até mesmo compreendendo a palavra à luz do mundo? Recusemo-nos a nos tornar ou tão absorvidos com a palavra que acabemos fugindo dela e deixando de confrontá-la com o mundo, ou tão absorvidos com o mundo que nos conformemos com ele, deixando de submetê-lo ao julgamento da palavra. Escapismo e conformismo são erros opostos, mas nenhum dos dois é uma opção cristã. Somos chamados a ouvir em dobro, ou seja, ouvir tanto a palavra quanto o mundo. Que Deus nos dê sabedoria nessa tarefa, mas, acima de tudo, que nós possamos valorizar a palavra de Deus, porque ela produz vida. Nós somos exemplos vivos disso. Que Deus nos abençoe. Eu quero, nesse momento, encerrar orando. Nós temos alguns motivos. Nessa terça-feira de manhã, ontem, eu recebi uma mensagem de um casal lá de Prudente, que o filhinho deles, após 3 meses na UTI, faleceu, chamado Benjamin. E nós queremos orar pela família, para que Deus promova consolo nas suas vidas. Queremos orar pelos enfermos, queremos orar por aqueles que precisam de um emprego, aqueles que estão passando por crises por conta dessa pandemia que tem nos forçado a ficar mais tempo em casa. Então nós queremos orar por essas vidas, pelas gestantes e por tantos outros motivos. Amanhã será o dia do professor e o nosso desejo é que Deus abençoe cada professor da nossa igreja, professor da Escola Bíblica Dominical, os professores da Escola de Educação Infantil, Ensino Fundamental, os professores universitários e você que nos assiste, que desempenha alguma função semelhante à de professor, que Deus possa abençoar a sua vida e isso possa fazer diferença na sua história. Vamos falar com Deus? Senhor nosso Deus, nosso amado e eterno Pai, nós te louvamos pelo seu cuidado em nossas vidas. Quantas lágrimas nós vertemos, ó Pai, que só o Senhor sabe. Consola, ó Pai, a família do Benjamin, uma criancinha tão pequena que infelizmente não sobreviveu. O Senhor tem os propósitos do Senhor que nós não conhecemos. Muitas pessoas nós já nos despedimos delas sem saber muito o motivo, mas o Senhor o sabe. Cuide dos nossos corações, promova consolo, acalanto e paz sobre as nossas almas aflitas. Cuide daqueles que precisam de uma porta a ser aberta para que ele traga ou ela traga sustento para o seu lar, trazendo dignidade e aquilo que é necessário que não falte. Cuide para que a Igreja de Cristo, tanto em EP quanto aquela espalhada pela terra, pela face da terra, possa estar atenta às necessidades dos nossos irmãos. Cuide também, ó Pai, daqueles irmãos e irmãs que já começaram um desafio de discipulado, algumas vezes à distância, outras vezes presencial, para que no tempo do Senhor eles possam participar de uma pública profissão de fé ou em alguns casos de batismo, para que eles reconheçam a necessidade do Senhor nas suas vidas publicamente. E que isso não seja um motivo de vergonha, mas seja um motivo de júbilo, de gratidão e de celebração em suas vidas. Nós entregamos a vida das gestantes, ó Pai, tenha misericórdia das suas vidas e das crianças que elas carregam, para que no tempo do Senhor elas possam nascer homens e mulheres de valor. Cuide também daquelas mães e pais que sonham em ter um lar melhor, onde há desunião, que haja união, onde há falta, ó Deus, de diálogo saudável, que o Senhor possa intervir através do seu Santo Espírito, promovendo convencimento. Cuide também daqueles homens e mulheres que sonham em ser pais. Que o Senhor promova, ó Deus, um cuidado especial, começando no coração, mas também nos ventres dessas irmãs. Cuide, ó Deus, para que haja sabedoria da nossa parte, mas que nós não deixemos que a sabedoria nos tire a humildade necessária para sermos filhos do Senhor. Nós te pedimos uma bênção especial para as professoras e os professores, sejam aqueles que são professores e professoras de formação
E aqueles, ó Deus, que foram chamados para o desempenho dessa função na escola bíblica dominical e no culto infantil. Que o Senhor os abençoe, que eles tenham uma quinta-feira abençoada pelo Senhor. Cuide também das nossas famílias. Situações que precisam ser reparadas pelo Senhor, arestas que precisam ser trabalhadas. Que o Senhor possa, através do seu Santo Espírito, intervir a nosso favor. Abençoe a nossa igreja. Abençoe, ó Deus, as decisões que vêm do alto, para que no tempo do Senhor, e que esse tempo possa se aproximar, nós possamos ver o seu milagre, inclusive em meio a essa pandemia, ó Pai. Quantas famílias que estão afastadas por conta disso. E nos falta, ó Deus, aquele abraço, o desejo de rever os nossos irmãos, de nos confraternizar pessoalmente, próximo a eles. Mas enquanto isso, ó Deus, nos mantenha com a nossa mente sã e focada no Senhor. Nós oramos e pela fé agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos receber a bênção? Que a graça do Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que a consolação, a habitação do Espírito Santo possa promover convencimento para que a palavra de Deus seja sempre valorizada em nossas vidas e vivida. E que o senhorio de Cristo, que nos amou de fato e de verdade, possa nos abençoar e que nós possamos seguir o seu senhorio, hoje e sempre. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão, que Deus abençoe a sua vida, minha irmã, em nome de Jesus, e até a próxima. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer